Boa tarde, 23 de janeiro de 2014, são 4 horas, horário de Brasília. Hoje nós vamos falar de inovação, comunicação com uma pessoa, uma brasileira, que é uma profissional global. Ela trabalha na Education First, em Londres, e vive entre o Brasil e Londres. Seu nome é Andrea Manzano. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, prazer. Conte como é que você conseguiu ter essa vida errante entre Brasil e Reino Unido. Como é que é? Não, é uma vida muito certa, é uma vida global. O mundo hoje, né, as atividades são muito globalizadas, né? E aproveitando já o gancho do que nós vamos falar, né? Nós estamos falando de comunicação, inovação, e isso tudo tem a ver com os trabalhos que você faz em equipes em diferentes lugares, né? Eu trabalho numa empresa global, a EF, a nossa sede no Brasil fica aqui em São Paulo, um dos nossos principais headquarters fica em Londres, e como todos os funcionários, todos os colaboradores da EF, a nossa vida é muito dinâmica, a gente viaja muito. Você é a única brasileira do grupo? Aqui no Brasil nós somos 450 funcionários, né? A EF globalmente é uma empresa que tem está localizada em 53 diferentes países, portanto basicamente 53 nacionalidades diferentes. Então se você for para Londres, dentro da EF em Londres, na nossa matriz, a gente tem lá no prédio 43 pessoas de nacionalidades, nacionalidades diferentes, falando 43 idiomas diferentes, então a gente tem que ter um único idioma, que é o inglês. A sua trajetória até chegar lá, como é que foi? Eu venho do mercado de tecnologia, tenho quase 30 anos no mercado de tecnologia, trabalhei em vários países do mundo todo, comecei com hardware, nos últimos anos eu me dediquei a software e me interessei pela EF justamente, que é um ramo diferente, a educação, mas me interessei pela EF pelo apelo de inovação. Que países você trabalhou? Eu trabalhei nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, e eu fui responsável na SAP por vendas na América Latina. Então eu fiquei durante 6 anos trabalhando em todos os países da América Latina. Qual é o país mais difícil de se trabalhar? Acho que não tem um país mais difícil de se trabalhar. Acho que é a maneira que você trabalha, a maneira que você entrega o seu trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito do que eu faço, me dedico bastante. Em toda a minha carreira eu sempre fui assim. E eu acho que depende da maneira que você trata com as pessoas, né? E respeitando diferentes culturas, respeitando diferentes hábitos, eu acho que você se dá bem em todos os lugares. Você é nascida onde? Eu sou nascida em Santa Catarina, em Joinville. Joinville? Isso. E de Joinville para Londres, como é que você fez essa? Comecei cedo, morei muito tempo fora do Brasil, no total quase 17 anos, morando fora do Brasil, em diferentes países também, e sempre por conta da minha carreira profissional. E você não tem filhos? Eu tenho uma filha de 23 anos, cientista mora política. Mora lá com você? Ela mora aqui em São Paulo. Em São Paulo, cientista política? Cientista política. E ela como cientista política, ela se dedica a que ramo da atividade política? Ela terminou recentemente a universidade e ela está se preparando para a carreira diplomática. Bom, Rio Branco. Rio Branco. Se não for para o Rio Branco, está mal. O The Economist é uma revista importantíssima no mundo todo e é uma revista que tudo que publica tem credibilidade. E ela publicou essa pesquisa sobre a inovação. E a pesquisa detecta algumas nuances. Então, me dá o universo que foi pesquisado de quantas empresas? Nós pesquisamos, junto com a The Economist, 350 empresas globais e 57 instituições públicas. E qual foi a diferença acentuada entre instituições públicas e empresas globais? As empresas globais, que são empresas importantes, elas entendem a necessidade de inovação, entendem a necessidade de investimentos. A gente já não encontra, infelizmente, a mesma receptividade nos governos.
O governo, ele fica um pouco alheio quando você fala de investimento e inovação. Ele acha que isso tem que partir da iniciativa privada. Uma resistência. Existe uma resistência. Inovar realmente é incorporar ideias, e essas ideias devem ser capazes de induzir o profissional a trabalhar melhor. Quando um profissional é dotado de ideias imensas e a empresa resiste, como é que você vai fazer? Nesse caso específico, Patrício, a gente não foi por este lado da pesquisa, né? O lado da pesquisa ele foi mais para impactos na inovação, né? Então, nessas empresas que nós vimos, nas 350 empresas, existe uma abertura para a inovação, existe interesse na inovação, as empresas investem nisso, mas o principal fator impactante que a gente viu não é essa resistência que você menciona, é a falha na comunicação. Porque se eu e você aqui conversando em português, nós podemos não nos entender muito bem, imagina quando a gente interage com colegas de unidades diferentes, da mesma empresa, né, em países diferentes, conversando em inglês. Então a gente viu que o fator que mais impacta a inovação é a comunicação. Bem, mas já que você está falando, nós estamos falando de empresas globais, mesmo que exista um idioma coletivo, o inglês, a cultura local tem influência na formação, na concepção de vida e da história de vida dos seres humanos. Esses seres humanos têm muita dificuldade de trocar ideias ou não? Pela pesquisa. Eu diria que não tem dificuldade de trocar ideias, eu diria que existe uma parcela de receio, de insegurança, né? Eu não sei quem é o meu interlocutor, às vezes eu não conheço, e aí se eu já tenho insegurança com o idioma, isso me deixa um pouco mais inseguro, então acho que por esse lado. Você que conhece bem o mercado, os profissionais de hoje são menos ou mais inovadores do que aqueles um pouco de geração anterior? Eu acredito que hoje nós somos mais inovadores pela velocidade que as coisas acontecem, né? Nos últimos 20 anos, pela própria velocidade que a gente viu da internet, né? Foi um fator mais importante, acho que, na tecnologia. Então, obrigatoriamente, automaticamente, hoje nós temos que ser mais inovadores, porque o apelo global e a competitividade ela é muito grande. Então, hoje a gente se obriga a ser mais inovador. Para uma empresa inovadora, o que é mais importante, o conteúdo ou a forma? Os dois. Os dois. E quando você tem um líder que vamos chamar, a inovação exige pessoas liberais, vamos chamar entre aspas, não pessoas conservadoras, pessoas que queiram manter o status quo. Quando você é inovador, você faz parte de uma hierarquia verticalizada, como é que você consegue romper esse mundo de hierarquias que as empresas fazem questão que seja muito respeitado? Patrício, o profissional capacitado e preparado, ele não encontra barreiras. Eu acho que quando você tem boas ideias e boas propostas, mesmo quando você encontra alguma barreira cultural ou pessoal, eu acho que você consegue romper essas barreiras quando você... Quem é mais inovador, homem ou mulher? Puxa vida. Nossa, pode ser sincera. Eu acho que depende. Eu acho que depende. Eu acho que somos todos iguais e capacitados igualmente. A faixa etária determina se a pessoa é mais inovadora ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque se a gente falar principalmente hoje na geração mais nova, a geração mais nova, os adolescentes, os jovens hoje, eles já nasceram com uma carga de informações que a geração anterior não tinha, né? Então, a minha geração, a sua, nós tivemos que aprender, né? Então, voltando para minha filha já cresceu envolvida em tecnologia. Mas a tecnologia, ela também exige que a pessoa saiba discernir
entre as coisas úteis e as coisas inúteis. Como fazer essa mudança, essa escolha? Escolhas pessoais, eu acho, né? Pessoais. O que é inútil para você pode não ser para mim, e vice-versa, é relativo, né? Voltando à pesquisa. O que a pesquisa, a radiografia da pesquisa permitiu a vocês descobrir que coisas que vocês não sabiam e aprenderam e vão usar para futuros trabalhos? Olha, a gente tem muita informação rica nessa pesquisa, informações importantes, então eu vou destacar algumas que eu achei... Qual o tamanho do resultado dessa radiografia? Você tem ideia? Em termos, se eu for imprimir, qual é a... Olha, eu imagino que a gente tem aí umas 20 páginas. 20 páginas. 20 páginas. Mas, vamos lá, ela foi feita em 350 empresas globais, mais os organismos públicos, 57. Mas só na área de educação? Não. Empresas globais. Tá. De todas as verticais todos de negócios. Segmentos, todos os segmentos, negócios. todos os negócios. Então, nós percebemos, primeiro, o impacto da comunicação na inovação. Esse impacto, ele aumenta significativamente quando você tem a falta de falar o idioma inglês. Se você está falando com unidades dentro do mesmo país, não, mas hoje isso já não existe mais. Então, eu tenho que interagir com outros países, mesmo para projetos internos. Eu tenho que conversar com colegas de outras unidades. Então, nós percebemos que quando essa comunicação ela é no C-level, nos diretores, existe um nível de conforto muito grande, 90% de conforto para se comunicar. Quando a gente vai para outros níveis, esse conforto ele já cai. Ele cai para aproximadamente 70%. Então, se você não tem 100% de conforto para conversar com um colega seu e para desenvolver projetos, né, esse foi um impacto que a gente identificou como muito importante e muito crítico. Se a gente falar de oportunidades de negócio no mercado global, saindo do âmbito da empresa, esse impacto ele é ainda maior. Nós também identificamos que os 20 países com maior PIB são países em que a língua inglesa ela é nativa ou ela é falada com fluência. Isso significa que esses países estão mais preparados para desenvolverem negócios globalmente. Então, infelizmente, o Brasil ele está bem mal enquadrado na pesquisa global de fluência do idioma inglês. A gente também lançou ano passado o índice de proficiência da língua inglesa e que o Brasil, comparado com os outros países da América Latina, por exemplo, nós estamos classificados em 6º, 7º lugar. A gente perde para a Argentina, para o Chile, para a Costa Rica, para outros países em que o nível de proficiência ele é maior. Quando a gente fala nos 57 organismos públicos que fizeram parte da pesquisa, a gente identificou a importância grande, a necessidade grande de desenvolver os professores. Então, aqui no Brasil também é um bom exemplo, né? O aluno entra no ensino fundamental, ele entra estudando inglês e ele sai do ensino secundário, durante os 9 anos ele vai aprender o verbo to be. Então, assim, ele não tem uma evolução. Então, não existe o preparo do próprio professor. E os governos entendem que eles não têm a responsabilidade de preparar os professores para darem aula de inglês. Antigamente nós tínhamos educadores, habilitados de professores. Hoje qualquer um é professor e mal pago. Então os governos todos não investem na educação, não investem na preparação do professor, nem na formação do professor. Então você não pode ter alunos qualificados. Mas você disse antes que na pesquisa ficou estabelecido que 70% do pessoal a nível médio das empresas tem grandes dificuldades. Qual é a dificuldade, o motivo dessas dificuldades que eles têm de se comunicar entre seus pares, ou na mesma empresa ou fora da empresa? É a falta de preparo e a falta de estudo de uma outra língua, da língua inglesa, né? E
Aí a gente pode juntar muita coisa, a gente pode considerar a bagagem que essa pessoa tem anterior a ingressar no mercado de trabalho, se ela já ingressou preparada, falando o idioma inglês, o investimento que as empresas fazem em treinamento, investimento em aprendizagem da língua inglesa. A gente percebe que esse investimento ele ainda é baixo, ainda é pequeno. Então, esses são os fatores principais que Vamos falar um pouco do empresariado. O empresariado, o brasileiro não é um bom exemplo. Porque o empresário brasileiro, ele investe nas suas propriedades e não na empresa, como básico. Eu chamo de capitalismo selvagem, né? Que não está preocupado em investir para formar mão de obra, para investir no seu negócio, que aquilo cresça, etc. E tal. Há exceções, as exceções todo mundo conhece, são exitosas, mas em média geral o empresário brasileiro ele é troglodita, vamos chamar assim, estou exagerando, ele é uma pessoa que só se preocupa com aqui e agora, ele não planta para depois. Como é que você pode esperar que as empresas que, não importa se a empresa é pequena, média ou grande, ela pode se tornar global se houver uma interseção da empresa no mercado global, que se faz de várias maneiras. Se não há uma visão de inovação, se não há uma visão da importância da educação, uma visão da importância do capital humano, a empresa por si só não é nada, ela só é resultado do capital humano. Como trabalhar isso? Patrício, se você me permite discordar um pouco, pela nossa experiência aqui no Brasil, nós temos clientes que são importantes empresas brasileiras que investem sim e têm interesse em investir nos seus funcionários para desenvolver exatamente essa habilidade do idioma inglês. Porque a empresa que está interessada em abrir as fronteiras, em negociar com outros países, em exportar, e cada vez mais nós precisamos disso, né? O empresariado brasileiro ele já tem essa visão, ele sente essa necessidade. Então, e muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que o próprio diretor ele não fala inglês. Ele conta com algumas pessoas da equipe que falam inglês, os mais novos, né? Então, eu não percebo essa diferença da empresa nacional com a empresa global, assim como a gente também encontra resistência em empresas globais. A história da Education First, como é que ela é? A formação dela, a formação dela como veio através dos tempos? A história da Education First é uma história linda. Ela começou na década de 60, a empresa faz 50 anos agora no dia 10 de fevereiro. Por isso o cartão tem os 50. 50 anos no dia 10 de fevereiro. É uma empresa aquariana. Isso. Ela foi fundada pelo Bertil Holt. Educador, não? Não, ele não é um educador e é bem curiosa a história dele. Na década de 60 ele trabalhava num banco e o banco identificou que para ele se desenvolver ele precisaria aprender a língua inglesa e ele é sueco. E então ele decidiu passar as férias dele em Londres. Ele falou assim, não, eu vou desenvolver essa habilidade de aprender o idioma inglês. E ele conseguiu aprender o idioma inglês e a partir daí ele começou a criar grupos de adolescentes para levar para Londres para fazer intercâmbios de inglês. Então a empresa nasceu focada em intercâmbios, né? Até a década de 90 o forte era intercâmbio do idioma inglês. A partir do evento internet nós desenvolvemos a nossa solução online. Hoje nós temos 16 braços diferentes de negócios dentro da empresa, 16 divisões. Essa pesquisa que a gente está falando hoje, ela foi desenvolvida com a EF Corporate, que só trata com empresas. E, 16 divisões de negócios. Lembra alguma dessas divisões? Sim, nós temos a divisão de intercâmbio para adolescentes, né? Super procurada, programa de férias em outros países. Nós temos mais de 500 escolas no mundo que nós podemos mandar esses adolescentes. Temos programa de intercâmbio para jovens. Temos programa de imersão para jovens executivos. Esses executivos, eles vão fazer imersão de 1 a 8 semanas
específica no negócio de cada um. Então, você é um profissional de comunicação, você pode ir para Boston, por exemplo, no nosso campus, passar de 1 a 8 semanas aprendendo inglês, aprimorando o seu inglês com outros profissionais da área de comunicação. Né? Então, é um programa bem interessante. A gente tem um programa forte B2C e o Corporate B2B. Temos programas de MBA. Então, Agora, vocês fazem normalmente quantas pesquisas por ano? Se é que vocês têm essa norma? Olha, como a gente investe muito em inovação, a pesquisa é um tema frequente na EF. Né? Então, essa pesquisa que você tem agora, eu já até linkei com uma última pesquisa que a gente fez recentemente do nível de proficiência da língua inglesa. Então, a gente tem que estar sempre informado. A última sobre inovação, quanto tempo atrás vocês fizeram? Esta é a primeira pesquisa que a gente faz, inovação versus comunicação. É a primeira? É a primeira, inovação versus comunicação. E você tem ideia de qual é a outra pesquisa que vem por aí? Não? Não tenho. Não tem? Não. Agora, quando você aplica essa pesquisa nas empresas, você sente muita resistência para a aplicação da pesquisa ou não? Tendo a parceria com o The Economist facilita a vida de vocês? Não, a pesquisa foi tranquila. A gente teve 350 empresas que participaram efetivamente e 57 governos que participaram também. Agora, os governos resistem um pouco, não? A gente sempre encontra um pouco mais de resistência no setor público, né? Mas mesmo assim eu diria assim que até aqui no Brasil a gente tem desenvolvido bastante e curiosamente e surpresamente muito bom, a gente tem clientes no setor público no Brasil, grandes clientes importantes em áreas importantes e estratégicas para o Brasil aprendendo inglês. Bom, agora o fato de você ser uma pessoa originária de Santa Catarina também deu para você a cabeça das pessoas que nascem em Santa Catarina, no sul do país, é bem diferente. Você acha que esse fato teve influência na sua trajetória profissional, não? Ah, com certeza, influência cultural, influência da família, com certeza. E as oportunidades que eu tive de estudar fora, de me envolver com culturas diferentes, sim. Agora, quando você trabalha na área de software, você tem uma carreira na área tecnológica. Você só trabalhou na área de software ou trabalhou em outras áreas também? Eu comecei trabalhando em hardware, nas primeiras empresas que vieram para o Brasil, fabricantes de hardware. Depois que eu migrei para software, e os últimos anos eu trabalhei na indústria de software. Agora, uma coisa, essa pesquisa, depois dela tabulada e publicada, vocês pretendem fazer o que com ela? Essa pesquisa foi importante para dar visibilidade para nós e para dar visibilidade para o mercado, né? A importância deste assunto no mercado. Então, obviamente, nós vamos trabalhar com os nossos clientes em cima desse material e para o mercado também, no nosso trabalho no dia a dia, fazendo prospecções, aqui no Brasil, mostrando a importância desse impacto. Quer dizer, a pesquisa é um instrumento de aproximação com as empresas e, ao mesmo tempo, de ampliar a clientela. Sim. É uma ação muito consciente da empresa. Sim, é até uma forma de evangelismo, né, Patrício? Porque é um assunto novo. Não conheço uma outra pesquisa que tenha sido feita juntando inovação versus comunicação, esse impacto. Então eu acho que é uma maneira de evangelismo e você mostrar. Vocês não aprofundaram essa pesquisa, já que tratou-se de mexer com inovação e comunicação, outros aspectos da comunicação? Não tiveram assim o formigamento de querer puxar algumas outras coisas? Não, o mote da nossa pesquisa foi esse. Você disse uma hora lá que o Brasil está numa posição diferente da Argentina, da Costa Rica, etc. e tal. Quando você vai a um desses países, você percebe que a formação não é só a questão do inglês, é a questão da visão de mundo que as pessoas têm
que facilita o trabalho e a dedicação ao próprio trabalho, né? Ao desempenho do trabalho. Você acha que está faltando para que os jovens, vou chamar jovens porque mesmo que tenha várias faixas etárias trabalhando nas empresas, são os jovens que a rotatividade é menor e são os jovens que estão atuando. Você acha que esse pessoal vai levar as empresas a mudarem os seus perfis com muita rapidez? Ah, sim, já estão levando, né? Já? As empresas, não só os jovens mudando as empresas, mas as empresas também têm que se adaptar, né, a essa nova geração. É uma geração que vem diferente, com outras ideias, né? E você tem que dar essa oportunidade e você tem que aceitar, porque, como eu já falei, eles nasceram nesta nova geração de informação e de velocidade. E o mundo exige hoje essa velocidade. Eu acho super importante a participação dos jovens. Qual é a importância da qualificação da informação e não da quantidade? Bom, aí eu acho que não é a importância da qualificação da informação. Qualidade. Quem absorve, né? Como você absorve isso. Porque o tipo de informação, ele é aberto, você pode ter todos os tipos de informações, você tem acesso a tudo hoje, né, muito rapidamente. Que tipo de informação que você quer absorver, né? Você pode absorver informação de altíssima qualidade, depende do tipo de literatura que você busca, depende do tipo de programas. O fato das pessoas terem as multiplataformas para poder ter acesso a tudo e a falta de concentração... Eu vou dizer por quê. Parte da minha formação, ela é em B2B. E a gente estudou que até o século XIX, as pessoas conseguiam absorver, numa vida inteira, o mesmo conteúdo equivalente ao que a gente tem numa tiragem de jornal hoje no domingo. Pequena. Pequena, era isso que a gente conseguia absorver até o século XIX, por falta de acesso. Hoje nós temos tanto acesso, e eu me vejo assim, né? Eu me vejo à noite com a televisão ligada, com o iPad, com 2 celulares, às vezes o computador também. E Londres te chamando o tempo todo. Isso, eu não me perco, né? Eu não me perco porque eu já estou nesse ritmo, né? Se você pegar o pessoal mais jovem, e aliás a EF é uma empresa muito jovem, né? Os nossos funcionários são muito jovens. Isso ajuda também muito a gente com a inovação, né? Com o tema inovação. Se você pegar os mais jovens, isso é ainda maior, né? Eles conseguem prestar atenção exatamente em tudo que eles estão fazendo no emprego. As crianças de 2 anos, 1 ano e meio já mexem no computador com uma tranquilidade tremenda. Isso, é calmante, né? Calmante. Virou a nova chupeta, né? Os pais também usam também para poder a criança babar eletrônica. Exatamente. Né? Bem, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que deve fazer? Bom, a nossa sede no Brasil, a EF Education First, nós estamos na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 4701. O nosso site ef.com, Education First. E estamos disponíveis, abertos, queremos receber vocês, queremos trocar ideia, formar parcerias. Esse é o recado da Andrea Manzano, que trabalha entre Londres e Brasil, trabalhando na área de software, comunicação, inovação. Ela que mora... Quanto tempo você mora em Londres? Na realidade, eu fico dividida entre Londres e Brasil, né? Desde que eu estou na EF. Sim, mas quanto tempo você passa em Londres por ano? Eu passo aproximadamente 1 semana por mês em Londres. Só? Só que semana passada eu estava em Paris, essa semana eu estou aqui, daqui 2 semanas eu estou em Boston. A nossa vida é bem dinâmica. Bom. A sua filha vai para o mesmo caminho? Eu acredito que sim. Mas o Itamaraty paga muito pouco, viu? Esse é o problema. Mas é o ideal de vida, né? Ah, é? Bem, o Visão Plural de hoje teve o prazer de falar com Andrea Manzano, que veio nos apresentar uma pesquisa feita pela Education First, publicado na revista The Economist de Londres, em que a relação entre inovação e comunicação nas empresas foi detectado, diagnosticado e permitiu com que elas pudessem saber como é que está a vida das empresas, interempresas e entre empresas, para que isso possa servir de embasamento para novos horizontes.
Bem, Visão Plural volta na próxima sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigado e até lá.